gente vai falar agora de difração, né? Então vamos falar agora de difração. Bom, conforme vimos, as ondas se propagam sempre em linha reta, né? Nos meios homogêneos. E aí, né? Agora, contudo, em determinadas situações, circunstâncias, né? As ondas contornam bordas de aberturas e obstáculos. Ué, como assim? Você já viu isso com certeza em relação a pessoa tá atrás da porta. E aí você fala e a pessoa do outro lado ouve. E aí, isso é um processo de difração? Por quê? Porque essa onda contornou algum obstáculo para que chegasse até ao ouvido da outra pessoa. Então esse encurvamento das ondas a gente chama de difração, tá? Agora, para que essa difração ocorra, é preciso que as bordas desses obstáculos e de aberturas, no caso as fendas, tenham dimensão da ordem de grandeza do comprimento dessas ondas, né? Você já conversou com alguém estando separado por um muro? Com certeza, né? Então você está conversando e a pessoa está do outro lado e aí, né? E aí você vai ouvir a pessoa falando do outro lado, né? Mesmo que o muro seja alto, né? Sem que a vejamos. Por quê? Por causa da difração, né? Essas ondas, né? Elas passam pela borda do muro. Agora, nesse caso, o som parece estar um pouco, né? Que está sendo emitido de cima do muro. Engraçado que você fala aqui, a pessoa pode estar do outro lado, né? Mas quando você ouve, você não ouve como se estivesse vindo daqui. Você ouve como se estivesse vindo de cima, né? Na parte de cima do muro. E não do local onde a pessoa vai se encontrar, na verdade. Então, para a gente visualizar esse fenômeno, a gente vai recorrer às ondas na água, né? E aí, por exemplo, a difração de ondas ao contorno do barco. A gente tem também essa difração de ondas ao atravessar uma fenda, né? A gente já viu isso. E também tem um exemplo, galera, da própria fechadura, né? A fechadura da porta, quando você fala, né? Não parece que às vezes o som está vindo ali pela fechadura? É um exemplo também de difração. Tá? E aí, ó, considere uma fonte, né? E ali essa fonte, ela tá, deixa eu aumentar aqui, essa fonte está emitindo ondas retas, né? Em um tanque de água que atinge um obstáculo. E aí, ao chegarem no obstáculo, as ondas o contornam, sofrendo um desvio de propagação. E aí, considere a fonte F, por exemplo, uma régua, né? Percutindo levemente a superfície da água, emitindo ondas retas que atingem a fenda, a abertura, entre dois obstáculos. Então, se a largura da fenda for menor do que ou igual ao comprimento de onda, né, incidente, ela vai contornar o obstáculo. Caso contrário, o contorno será pouco perceptível. Outra coisa também, galera, ó, se a gente for olhar o caso A, olha o tamanho da abertura, né? Então, ó, quando você tem esse tamanho de abertura e está aqui a onda emitida, né, ela vai passar pela fenda e aí, ó, ela vai ter essa curvatura quase que imperceptível, ó, parece quase reta. Já no caso 2, né, no caso C, a gente também tem essa onda, já a abertura ela é um pouco menor, então ó, a gente começa a ver uma certa curvatura, ele meio que quase ficando concêntrico. E aí quando essa abertura for bem menor, a gente consegue ver bem mais nítido, ó, essa propagação de onda, ó, que está ocorrendo meio que de modo concêntrico. Tá? Então, quanto for menor a abertura, mais concêntrico vai ser essa ideia, né, da propagação da onda, no caso da difração. Beleza? Ah, pessoal, já caiu algo relacionado a isso? Cara, nunca caiu, mas tá aí uma ideia, né? O cara muito bem pode falar em relação ao fenômeno da difração e falar com relação ao tamanho da abertura, né, desse obstáculo ali, né? Então essa abertura do obstáculo, quanto maior, mais próximo a onda se mantém, né, próximo, né, do que ela é realmente na sua propagação. E quanto menor, mais ela modifica, mais concêntrica ela fica. Beleza? Polarização, galera. Então, o que é uma polarização, né? Qual será a função de uma lente polaroide? Já se perguntou? Vocês já viram muito falar da máquina fotográfica Polaroid e não sei o que lá. E é o seguinte,
A seguir a gente vai estudar a polarização das ondas transversais, né? E depois disso, a gente vai compreender o papel dessas polaroides. Então vamos voltar ao caso simples de uma onda em uma corda, gerada pela oscilação dos braços de uma pessoa. Então aqui, ó, essa onda. Tá? E aí, se o movimento, né, simples de uma onda em uma corda gerada pela oscilação, se o movimento realizado pela pessoa for um movimento vibratório, né, e apenas em uma direção, beleza? Perpendicular ao eixo da corda, movendo-se verticalmente de cima para baixo, por exemplo, as partículas da corda vibrarão perpendicularmente à direção de propagação da onda. Ok. Essa onda é denominada onda polarizada. Portanto, ao polarizar uma onda, significa que a vibração está orientada em uma única direção ou plano. Ficou um pouco assim, né? Olha isso aqui. Uma situação diferente são as ondas produzidas pela vibração de corda em várias direções. Na direção vertical, logo em seguida em uma direção diagonal, depois na horizontal, depois na diagonal e assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Vou mostrar para vocês assim, ó. Ela vem aqui, tá? Aí ela vem aqui. Beleza. Aí quando chega aqui, ó, ela tá nessa diagonal, lá na outra diagonal e assim vai. Tá? Ficou horrível? Ficou horrível. Eu assumo, tá? Eu assumo. Mas deu para entender mais ou menos. Por quê? Vê essa questão da luz não polarizada. Ela vai se propagar em várias direções. Então aqui, ó, nós temos a ideia, né, vertical. Aqui, ó, a gente tem a ideia horizontal. Já aqui, ó, a gente tem a ideia, né, de diagonal. Então ela vai se propagar nessas todas essas situações. Né? Ela não vai ficar só na vertical, ou só na horizontal, ou só na diagonal. Né? Ela não vai ficar restrita a isso. E aí isso aí é uma luz que na verdade não é polarizada. E aí, o que a gente chama? Polarizador vertical. E aí, ao passar pelo polarizador vertical, essa onda só vai ter propagação de que forma agora? Ó? Vertical. Beleza? E aqui depois nós temos um polarizador horizontal. Se a gente for reparar aqui, ó, se eu for continuar a brincadeira, esse polarizador horizontal vai ficar assim, ó. Consegue perceber? Ó, ela vai se polarizar horizontalmente. Tá? E aí, ó, nesse caso a onda produzida não é polarizada, pois não possui uma direção de vibração definida. Então a polarização das ondas é efetuada por dispositivos polarizadores. As lentes polaroides de óculos e máquinas fotográficas são dispositivos que fazem isso. Ela pega aquela luz que vem não polarizada e ela polariza. Né? Ela bota uma polarização vertical, uma polarização horizontal, a polarização que você necessitar. Tá? Então, ó, a lente polaroide de óculos ou máquina são dispositivos polaroides, né, polarizadores, utilizados para polarizar as luzes emitidas pelo Sol e pelas próprias lâmpadas, né, que não são polarizadas. Então, uma onda não polarizada, ao atravessar um meio em que a partícula possa vibrar nessa direção, sofre uma espécie de filtragem. Essa polarização nada mais é do que uma filtragem de como a luz vem. Tá? Que faz com que as pessoas, né, com que apenas as ondas que vibrem nessa direção privilegiada atravessem esse meio. Como resultado desse processo, a onda incidente, inicialmente não polarizada, passa a ser uma onda polarizada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lentes polarizadas. Então você tem aquele óculos escuro. Pá, aquele óculos bonitão. Vai pra praia, bonito. Aí você pega aquele óculos que você compra na feirinha, né?
Tá lente polarizada. Aí você pega aquele óculos, bota ele em direção ali no sol, que tu quer dar aquela testada, né? Tu tá pagando aquele produto caríssimo da feirinha, aquele óculos que tu vai pegar e vai pra praia na moral, tu bota aquele óculos. Aí o cara, essa lente é polarizada, irmão. Pode botar que isso é tranquilo. Tu olha pro sol, tu vê aquilo tudo brilhando. O sol entra, parece que vai queimar teus olhos, né? Então, o cara falou que a lente é polarizada. Aí tu botou no olho e tá aquela vibração toda, aquela situação daquele, né? E aí você vê o sol queimando sua vista, tu... Rapaz, essa polarização aqui é sinistra, né, cara? Pô, irmão, não vou levar hoje não. Vou levar hoje não, que eu vou ali na loja da minha tia ali. Minha tia tem uma ótica ali, vou lá porque ela falou que tinha um óculos pra me dar, eu vou pegar lá. Mas, ó, semana que vem eu compro isso aí, tá? Valeu? Aí tu mete o pé e aí vai lá na casa, na tua tia, que ela tem uma ótica, ela realmente trabalha com óculos polarizados. E aí a tua tia fala assim, não, esse óculos é polarizado. Tia, é polarizado? É polarizado. Tanto é que ele é um pouquinho mais caro e tal. Ele é polarizado. Pega ele, bota e olha pra direção ao sol. Meu irmão, tu pega aquele óculos, tu bota, tu vê o sol bonitão. Aquela luz que entra já não queima a tua vista, tu já não fica quase cego. Aí tu fala, não, essa lente aqui é polarizada. O que ela fez? Essa lente polarizada, ela pega essa luz não polarizada emitida pelo sol e ela polariza, ela bota numa direção, né? Ela bota ali numa direção que fica confortável para sua vista. Tá ligado, né? Ah, tá pensando que é cultura, parceiro. Já vai poder chegar lá, entendeu? Lá no camelô, lá, dá aquele óculos polarizado. Quando tu colocar, irmão, esse óculos aqui, ele não faz a polarização da luz, cara. Entendeu? Essa luz não polarizada não está sendo polarizada por essa sua lente. Entendeu? Essa luz continua não polarizada. Tá queimando a minha vista aqui, você tá me enganando. Mentira, não faz isso não, cara. Ele vai tacar o óculos em você, vai dar um. Faz isso não, faz isso não. E aí, ao se colocar dois polaroides alinhados, de tal modo que permita, né, que um permita a vibração na direção vertical e o outro na horizontal, não ocorre a passagem de luz. O conjunto de dois polaroides se comporta como um meio opaco. E aí, a orientação dos polaroides parcialmente sobrepostos determina a intensidade da luz que vai atravessar. É a situação, como eu falei para vocês, do óculos, né? E aí, princípio da superposição, tá? Então, o que é o princípio da superposição? A gente vai ver que a onda, na verdade, esse princípio da superposição é o seguinte. Quando a gente tem a emissão de ondas, de pulsos de onda, né, a gente vai ter uma situação em que a onda elas vão se superpor. E aí, ó, a perturbação resultante é a soma das perturbações individuais de cada onda. Então, na situação descrita aqui no desenho, o que é a essa superposição? Após ocorrer o cruzamento, os pulsos voltam à sua configuração inicial e essa característica nós vamos chamar de dependência das ondas. Então vamos imaginar a situação 1. Nós temos uma onda aqui, ó. Nós temos aqui a onda 2, que percebemos que ela é menor, né? A crista de uma é maior do que a outra. E aí elas chegam nesse determinado momento e se sobrepõem. Então é como se eu tivesse aqui, ó, a onda 1 e a onda 2. Depois disso, o que acontece? A onda 1 segue tranquilamente a direção e o sentido que ela estava. No mesmo tamanho, tranquilona, bonita. E a 2? Mesma situação. Segue também o mesmo tamanho e o mesmo sentido que ela estava anteriormente. E aí, isso mostra pra gente que esses pulsos de ondas, né, após, eles são o quê? Independentes. Beleza? E agora, deixa eu botar um pouco para cima aqui. Mas a superposição também ocorre com esses deslocamentos, né? Se as ondas forem invertidas, conforme a figura, sim. E aí o que vai acontecer? Nós temos a onda 1 aqui, ó, onda 2 aqui, bonitão. E aí aqui, ó, ocorre o processo de superposição. E o que é isso, na verdade? Bom, se a gente pegar a onda 1, que é isso aqui,
E se a gente pegar a onda 2, que é mais ou menos, né, isso aqui, tá aqui a onda 2, o que resta pra gente? Essa onda aqui. E essa onda, ela representa o quê? A onda 1 menos a onda 2. Tá aqui. Reparem que, ó, olha o tamanho da onda 1. Né? Então, onda 1, onda 2. Esse cara representa a onda 1 menos a onda 2. E aí eles seguem novamente, tranquilamente, bonitinhos, as suas direções e sentidos. Então, durante essa superposição, a amplitude, tá? Que é isso aqui. A amplitude equivalente será a subtração algébrica das amplitudes individuais. E na anterior, isso vai ser a soma das amplitudes. Tá? E isso aqui é importante. Tá? Então, o que é ressonância? Cara, ressonância, o conceito de ressonância, ele pode ser compreendido a partir de um exemplo. Pelo seguinte, se uma criança sentada no balanço estender as pernas quando o balanço se mover para frente e encolher as pernas quando o balanço se mover para trás, mas de modo que esse movimento ocorra numa frequência que coincida com a frequência natural do balanço, a amplitude do movimento da criança no balanço aumenta. Então, quando você está lá no balanço, você já viu que às vezes, se você ficar parado, né, te empurraram, bom, à medida que o tempo passa, você vai ficar fazendo aquele movimento oscilatório e aí, com o tempo você vai perdendo ali, né, essa energia. E aí você malandramente fala assim, cara, eu quero aumentar isso, eu não quero diminuir. E aí o que você faz? Né? Na parte que você tiver lá, na parte da frente, como foi falado, você encolhe. E quando você está na parte de trás, você estica a sua perna. Isso vai fazer com que você fique, né, com a mesma frequência do movimento, né, que você estava ali do seu balanço. Tá? Então esse sistema balanço-criança entra em ressonância. E o que é essa ressonância? Atingem a mesma frequência. Tá? A amplitude do movimento no balanço aumenta quando o sistema balança-criança entra em ressonância. E aí, vamos pensar o seguinte. Qualquer material tem uma ou mais frequência natural de vibração. Cada um tem a sua devida frequência ali, né? Os rádios, por exemplo, receptores FM e AM, a partir dos circuitos elétricos específicos, permite o ajuste da frequência, né? Tanto é que você fala 90 e tanto MHz. Isso é frequência, tá? E aí, desse modo, ao selecionar uma estação de rádio, esse circuito está sendo ajustado para oscilar na mesma frequência da estação que está emitindo o sinal. E aí, por exemplo, as pilhas ou a rede elétrica ampliam esse sinal sintonizado que é enviado aos alto-falantes, que são postos a vibrar, gerando o som que ouvimos. Na ressonância, tem-se um processo de transferência de energia entre a fonte e o receptor. Então, essa transferência de energia é máxima quando a fonte emite ondas numa das frequências naturais de oscilação do receptor. Ou seja, se você quer ouvir, por exemplo, a 100,5, se você coloca na frequência de oscilação 100,4, você consegue, né, receber parcialmente esse sinal da 100,5. Mas é um sinal perfeito? Ele está em ressonância, né? Para que você consiga ouvir 100%? Não. Né? Então qual é o ideal? É você colocar em 100,5, que aí você está na mesma frequência, está em ressonância com essa fonte emissora, e aí você consegue captar esse sinal da melhor forma possível. Então, a ressonância é um fenômeno que pode ser desastroso e, claro, se não for controlado, claro, tá?
Ele pode ser sim desastroso, porém se não controlar, né? Como ocorre em abalos sísmicos. Os terremotos nada mais são do que isso, tá? De grande intensidade. Outro exemplo é, se vocês repararem, a ponte Rio-Niterói, não só a ponte Rio-Niterói, né, mas pontes em geral, né? Pode ser desastroso também? Pode. Por quê? Essa ponte ela tem uma frequência de oscilação, tá? Então, por exemplo, vou levar em consideração não a oscilação na direção vertical, mas na situação horizontal, em que você tem o vento, né? Então, o vento, né? O vento ele balança a ponte no sentido, né, na direção horizontal. Então, o que pode se tornar perigoso? E você ter um vento que tenha uma frequência de oscilação igual à frequência de oscilação da ponte, tá? Então essa frequência de oscilação chegando a ser igual vai criar o processo de ressonância, como a gente falou. E essa ressonância vai fazer com que, né, você, nesse movimento oscilatório, você acabe, né, causando uma situação em que você pode vir pode ter a ruptura dessa ponte, dessa estrutura da ponte. Então é um caso que é perigoso. Assim como se a gente for considerar a situação oscilatória na direção, né, vertical. Se você tiver uma oscilação dessa ponte em relação ao mar, tiver a mesma oscilação, você pode também ter a ruptura, tá? Então, conhecimento do fenômeno nos permite desenvolver aparelhos para ouvir rádio, falar no telefone, até mesmo afinar instrumentos, né? Fazer exames médicos, a ressonância magnética, e aquecer alimentos no forno micro-ondas. É, processo de ressonância também. Tá? Beleza? E aí, para finalizar, né? Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui na questão. Então é o seguinte, considere as seguintes afirmativas relacionadas aos fenômenos que ocorrem em um feixe, né, luminoso ao incidir em superfícies espelhadas ou ao passar de um meio transparente para outro. Cara, aqui já fala para mim isso. Beleza? Então, quando um feixe luminoso passa do ar para a água, sua frequência é alterada. Cara, eu vou bater sempre nessa tecla. Essa frequência ela não é alterada. Então, onde tiver um, tchau. 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 Agora, um fenômeno luminoso, né, um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total quando atingir um meio de índice de refração menor do que o índice de refração do meio em que ele está se propagando. Então a 2 está ok. Tá? Isso aqui tá relacionando também com o ângulo limite que a gente viu lá na parte, né, do índice de reflexão, no índice de refração, né, quando a gente tinha uma situação próxima ao ângulo limite, que aquilo ali se tornava próximo, né, próximo a uma reflexão total. Beleza? E a 3. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da independência entre a velocidade da onda e a frequência. Então, gente, essa questão da dispersão da luz, né, falar da independência entre velocidade da onda e frequência é um pouco complicado isso aí, né? Como é que eu vou dizer que a velocidade da onda e a frequência não tem nada a ver uma coisa com a outra? É meio que complicado a gente falar isso. E tem mais. O fenômeno, na verdade, da dispersão, galera, né, ele ocorre em razão entre a velocidade e a frequência. Por quê? Quando a gente tem essa dispersão da luz, o que muda no meio? Né? O que muda no meio?
a velocidade, né? E a frequência? A frequência da luz continua. Mas dizer pra gente que a velocidade da onda e da frequência sim dependem, claro que não. Porque isso vai gerar pra gente, nessa dispersão, né? Se ela tá ali dispersa, o que a gente precisa? A gente precisa do meio, né? Então elas dependem uma da outra. Porque dependendo de uma ou da outra, você tem um meio diferente. Beleza? E aí, bom, essa 3 é falsa, então, cara, só sobra pra gente a 2 e 4, né? E aí fala do princípio de Rayleigh. Isso aí, o princípio de Rayleigh permite explicar os fenômenos da reflexão e da refração das ondas luminosas, o que é verdade. Logo, alternativa letter B. Valeu, galerinha? Então é isso aí, como eu falei pra vocês, né? Matériazinha legal. Tem que prestar atenção, né? Então o que a gente aprendeu? Lei de Snell-Descartes, reflexão, refração, difração, tá? Isso é muito importante. Claro que ainda vai ter uma segunda parte aí que a gente vai aprender, né, umas outras paradinhas em relação à onda. Então preparem o coração, né? Preparem o coração, preparem a emoção, porque tem mais coisa pra gente ver aí com relação à onda. Muito mais coisa. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Tenham todos ótima segunda-feira, tá? Aguardo vocês mais tarde. E é claro, não podemos esquecer do nosso querido Wakanda Forever, galera. Aguardo vocês mais tarde, hein? Fui! Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo.